Olá, caros alunos, professor Evandro, de História. Vamos à nossa correção do exercício da aula de número 11. Estamos falando sobre absolutismo. Então, vamos à primeira questão que diz assim: o que significa o termo absolutista? Bom, o termo absolutista significa poder absoluto, ou seja, poder total, né? Isso porque os reis, né, chamados absolutistas, concentravam todo o poder nas suas mãos, né? Basicamente, é como se, nos dias de hoje, uma única pessoa fosse a autoridade máxima no poder executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, na verdade, os reis absolutistas faziam leis, mandavam no governo, julgavam seus súditos. Quer dizer, a palavra deles era decisiva, não havia qualquer tipo de contestamento. Ok? Vamos então à questão de número 2. Vamos suspender aqui um pouco, para que a gente possa ter uma visão melhor, né? E a questão é a seguinte: o que aconteceu com os nobres em relação ao poder que detinham na Idade Média quando chegou a Idade Moderna? Bom, nesse caso, os reis absolutistas, né, que foram ascendendo esse poder, eles foram ganhando cada vez maior autoridade, enriquecendo cada vez mais. Então, eles foram submetendo cada vez mais o quê? Os nobres, porque na verdade, na Idade Média, os reis existiam, mas eles eram quase que um nobre apenas, né? Agora não, eles estavam sobrepondo-se em termos de exército, em termos de poder, em termos de autoridade, riqueza sobre os nobres. Então, os nobres passam a ser submetidos ao poder absoluto desses reis, tá ok? Vamos então à questão de número 3, que diz assim: o que aconteceu com o poder real a partir do século XV? Bom, a partir do século XV, o poder real ele aumenta, e com esse aumento, né, se dá através de quê? Como nós falamos anteriormente, né? Aumenta o seu número, né, de pessoas, né, que trabalham no exército, né? Eles passam a ter um exército permanente, né? Não depende mais, né, se submeter, por exemplo, à ajuda, né, dos nobres, porque eles têm um exército agora pronto, né, fixo, né, sob completa e total autoridade do rei e muito acima dos nobres da época. Tá ok? Muito bem, vamos à questão agora de número 4. E a questão número 4 diz assim: é correto afirmar que o povo considerava os reis absolutistas como se tivessem poder sobrenatural? Vamos explicar isso, né? Bom, a gente pode afirmar que sim, né? Porque havia uma crença, né? Tanto na Inglaterra como na França, por exemplo, né? São exemplos, né? Desse caso, de que os reis eram capazes de fazer milagres, né? Como se o poder deles fosse sobrenatural. Isso se verificou praticamente em grande parte da Europa, mas sobretudo na França e na Inglaterra, ok? Vamos então à questão de número 5. A questão de número 5 diz assim: como se chamava o rei absolutista que afirmou o Estado sou eu? Ele chamava-se, né, Luís XIV, que era filho de Luís XIII, rei da França. Ok? Muito bem, vamos agora à questão de número 6. A questão de número 6, né, na verdade, são duas questões, né, que estão em dois do documento, a página 125 do livro. Né? E a primeira questão, eu coloquei 6, né, e entre aspas 1, que diz assim, ó, vamos à questão que diz assim: é certo dizer que Maquiavel considerava a tirania a melhor forma de governo? Considerando o texto da qual nós extraímos essa questão, né, da página 125, na área que fala sobre o documento, a gente pode considerar o quê? Que não, porque o ideal seria que o governante fosse também querido ou amado pelo povo, né, além de temido pela sua força, né? Agora, a tirania só seria necessária se o povo não amasse o seu rei ou príncipe. Então, nesse caso, ele usaria da força e autoridade que ele tinha, ok? Vamos aí então à questão de número 6.2, podemos assim considerar, né? Que diz assim: por que Maquiavel considerava que para o governante era melhor que o povo o temesse do que o amasse? Bom, nesse caso, o que acontece? Maquiavel considerava que era melhor que o povo temesse o rei, né, o príncipe, né?
porque ele não confiava no caráter do povo, né? Desse modo, o que acontece? Se o caráter do povo era reprovável, nesse caso seria melhor governá-lo pelo medo do que confiar nos sentimentos e caráter do povo, ok? Esperamos ter esclarecido essas questões e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço a todos.